irmãos, o Evangelho, de acordo com Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 24 a 30. Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Diz assim o texto da palavra de Deus. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem Ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina atirada sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vamos orar. Ensina-nos, Senhor, a partir da tua palavra agora. Aplica nos nossos corações, faz com que possamos ver pela iluminação do teu Espírito Santo aquelas lições que tu tens para nós nesta noite. Fortalece-nos como povo de Deus, ajuda-nos e dá-nos o espírito de credulidade, de confiança irrestrita e absoluta em ti, nas tuas palavras. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. O trecho que nós lemos, ele retrata um dos muitos milagres na vida de Jesus. Está contido no Evangelho de Marcos. Nós temos estudado o Evangelho de Marcos na escola dominical, todos os domingos pela manhã. Eu tenho alternado com Daniel e o Ismael. Na realidade, eles têm ensinado mais classes do que eu. E nós temos visto aqui as maravilhas do ministério de Cristo Jesus, conforme está registrado em Marcos. Marcos é um evangelho curto. Muitos historiadores e estudiosos da palavra de Deus acreditam, pelo relacionamento que Marcos tinha com Pedro, que aqui neste evangelho nós temos o registro das experiências, das coisas que Pedro vivenciou. Muitos até chamam o evangelho de Pedro, conforme foi registrado por Marcos. Verdadeiramente, coisas que são aqui relatadas devem ter sido presenciadas por aquele que foi a fonte principal de informação. Marcos está contido naqueles 3 primeiros evangelhos que nós chamamos de sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, que olham conjuntamente o mesmo período da vida de Jesus Cristo. Na realidade, esse incidente aqui está também registrado lá no capítulo 15 de Mateus, e eu pediria até que você conservasse o marcador lá no capítulo 15, porque nós vamos fazer referência de vez em quando, porque é nesse estudo comparativo dos evangelhos que a riqueza de detalhes, que é muito proveitosa para o nosso entendimento, ela se sobressai. Então, tanto no capítulo 15, a partir do versículo 21, como aqui em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24, nós temos o relato do mesmo incidente, do mesmo milagre relatado aqui no Evangelho. E nós vemos aqui, nós lemos, os irmãos ouviram e leram também, 3 características dessa mulher que deveriam, na realidade, ser características nossas também. Essa mulher, ela foi persistente, essa mulher, ela foi humilde e essa mulher foi crente. Ela exerceu
a crença na pessoa de Cristo Jesus. Ela leva até ele a sua petição, ela abre o seu coração, ela coloca as suas necessidades perante ele. E a reação não é daquelas mais animadoras, mas mesmo assim nós vemos que ela foi persistente, que ela foi humilde, que ela foi crente. E ela foi, obviamente, abençoada por Cristo Jesus. Ele fez morada ali naquela vida, nós podemos ver pelas palavras que ele profere. O texto nos fala que Jesus, levantando-se, partiu dali. Esse dali, que dali era esse? Ele estava ali nas cercanias do Mar da Galileia. Os capítulos que precedem aqui no Evangelho de Marcos mostram que a atividade era intensa. As multidões estavam ao redor de Jesus Cristo. Não havia ocasião de descanso. Eles estavam constantemente assediando Jesus Cristo. Jesus Cristo estava ali pregando, alimentando a multidão, instruindo os discípulos no processo. Então, era uma atividade intensa. Houve uma ocasião em que ele entra no barco e ele tenta ir para outra margem do barco nesse processo, os discípulos estão ali, não é? Quando os discípulos não estavam fazendo tudo aquilo dentro do ministério de Jesus Cristo, eles estavam remando o barco, também muito cansaço envolvido nisso tudo. E é o incidente que nós temos no capítulo 6 de Marcos, quando Jesus Cristo vê que eles estão em dificuldade, porque ele ficou ali em terra e ele queria descansar um pouco, mas eles estão tentando voltar para a outra margem e não conseguem, e o vento está contrário e o barco começa a sossobrar, e mais uma vez Jesus Cristo se mostra Senhor soberano dos elementos, anda sobre as águas, vai até eles e testa também a fé dos discípulos. Então a atividade era intensa, até o versículo 23 desse capítulo 7, nós vemos que a multidão estava sempre em contato com Jesus. Então, no versículo 24, nós vemos que Jesus Cristo levantou-se, saiu daquele local e partiu para as terras de Tiro e Sidom. Ora, Tiro e Sidom, ele está aqui no Mar da Galileia. Tiro e Sidom é mais ou menos no local onde nós temos o Líbano, meados do Líbano por aí. E dependendo do local para onde ele foi, a gente não sabe exatamente em que local nessa região, mas pode ter sido algo entre 50 e 70 quilômetros de distância de onde ele estava. E naquela ocasião, os percursos eram feitos a pé, né? Quando muito se tinha um cavalo, um jumento, um burrinho, mas nós sabemos que Jesus Cristo andava com os discípulos, só naquela entrada triunfal de Jerusalém é que ele entrou com um burrinho na cidade de Jerusalém. Então 50 quilômetros, vamos deixar 50 quilômetros, equivale a umas 10 horas de caminhada. 10 horas de caminhada constante, né? Normalmente se consegue caminhar 5, 6 quilômetros por hora. 50 quilômetros é uma distância considerável e ele deve ter chegado nessa região com os seus discípulos cansado. Provavelmente vai até a casa de alguém que era conhecido. Diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa. E aqui diz assim: queria que ninguém o soubesse. Então ele procurava descansar de todas aquelas atividades. Ele procurava descanso para ele e descanso para os seus discípulos. Mas o verso diz: no entanto, ele não pôde ocultar-se. E por que é que ele não pôde ocultar-se? Porque essa mulher, diz o texto, uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Mas não foi só isso. Marcos está resumindo bastante. O Evangelho de Marcos é também conhecido como o Evangelho da ação. Ele descreve as coisas que aconteceram, mas às vezes alguns detalhes são supridos pelos outros evangelistas. Então, lá no capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 21, nós vemos
partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela vem com aquela carga no coração, aquele peso, aquela necessidade. Ela tinha ouvido falar de Jesus. Marcos diz que ela tinha ouvido a respeito dele, mas ela reconhece naquele que ela sabe, por alguma razão que está ali por perto, a única esperança para atender aquela necessidade que ela tinha. E ela vem e chama ele de filho de Davi. Qual a reação? A reação de Jesus. O Evangelho de Marcos nos diz que ela veio, prostrou-se aos pés, e aí ele dá a identidade dessa mulher, diz que a mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. A região da Síria Fenícia era exatamente aquela, onde estão essas duas cidades, de Tiro e Sidom. Então ela era daquela região. Marcos classifica ela como grega, era assim que os judeus classificavam todos os estrangeiros, os gentios que haviam sido dominados também pelo Império Grego no passado. E Mateus diz que ela era cananeia, da região de Canaã, porque também toda aquela região de cima era para onde os habitantes de Canaã fugiram quando os judeus entraram em posse da terra prometida. E eles eram historicamente inimigos dos judeus. Então, essa mulher aqui, que ela era, em essência, por toda essa identificação, toda a base dela, a base religiosa dela, era pagã. Ela não era de linhagem judaica. Ela não era uma pessoa que tinha sido instruída nas escrituras do Antigo Testamento. Ela era uma pessoa que estava totalmente alijada, afastada, desconhecia a religião dos judeus, desconhecia as promessas do Messias. Ela tinha ouvido falar de Jesus, possivelmente tinha ouvido falar de seu ministério poderoso, das maravilhas que ele estava realizando, da sua mensagem, uma mensagem arrebatadora que transformava vidas. Ela possivelmente tinha ouvido falar dessas coisas, mas ela não tinha nenhuma base. Essa mulher aqui, ela representa, na realidade, eu e você que não temos a linhagem geográfica, histórica e a linhagem de sangue daqueles que ouviram Jesus e aos quais Jesus veio em primeiro lugar. Ela representa aqui todos os gentios, todos aqueles que haveriam de ser alcançados depois pelo Evangelho Salvador de Cristo, mas que estavam no plano da redenção numa etapa posterior. E essas questões são importantes para que nós entendamos exatamente a reação que houve da parte de Jesus, da parte dos discípulos, e é importante também para que nós compreendamos como essa mulher foi persistente. Ela persistiu. E ela persistiu porque as convicções dela eram profundas. Ela persistiu porque as necessidades dela eram reais. E ela persistiu porque ela havia se apercebido da gravidade da situação em que ela se encontrava. E ela havia se apercebido de que a única esperança estava em Cristo Jesus. Mateus capítulo 15 diz assim, que essa mulher clamava, então não foi apenas uma aproximação rápida, mas ela estava clamando, gritando em alta voz, tem compaixão de mim. Mas o versículo 23 mostra a resposta de Cristo. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Silêncio. Silêncio.
E ela persistia. E ela continuava clamando. E ela encontrava apenas silêncio naquele que ela via, sabia, considerava como sendo a sua única esperança. Mas tem os discípulos também. E a reação dos discípulos é ainda de maior rejeição, é um bloqueio ainda maior. Versículo 23 do capítulo 15 de Mateus diz: os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Senhor, nós estamos perturbados com essa mulher aí clamando, pedindo alguma coisa. Manda ela embora. Fala alguma coisa. E aí, Jesus fala, possivelmente ele fala a ela, mas fala também aos discípulos. Em Marcos, voltando para Marcos, diz assim: Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus usa uma figura de linguagem. Ele havia entrado naquela casa, possivelmente ele havia ceado naquela casa, possivelmente havia sido servido pão, possivelmente a imagem disso que ele fala era alguma coisa que estava muito vívida ali, talvez ela tivesse até vislumbrado isso. E ele fala a ela uma palavra que muitos têm considerado excessivamente dura. Como é que Jesus fala isso a ela que está clamando? Mas o que Jesus Cristo está fazendo aqui, além de reafirmar o plano da salvação, vocês lembram? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, é verdade, ele vinha primariamente para o povo judeu. Jesus Cristo poderia ter convertido o mundo se fosse esse o plano. Se ele tivesse ignorado ali a terra, aquela terra prometida do povo de Deus, mas Deus amava aquele povo, eles tinham sido os guardiões dos oráculos de Deus, os guardiões da revelação de Deus. Foram eles que compilaram, escreveram o Antigo Testamento. Em cima disso foi construído toda a revelação do Novo Testamento. A palavra de Deus que nós temos é a história do povo judeu. Nós somos uma continuidade disso, mas ele veio primariamente para os judeus. Esse era o plano de redenção. E houve a rejeição, e havendo a rejeição, eles o crucificaram injustamente, porque ele não teve pecado. E sendo crucificado injustamente, morrendo ali na cruz e não tendo pecado, é assim que ele pôde pagar o pecado daqueles que ele haveria de chamar através dos séculos e que já havia chamado nos séculos precedentes. O plano de redenção se cumpre naquela rejeição, mas cabia a ele primariamente exercitar e exercer o seu ministério junto ao povo judeu. É isso que Jesus Cristo está falando aqui. O ministério dele não era para os gentios, o ministério seria dos gentios, depois com Pedro, com Paulo, com todos os demais apóstolos. O evangelho haveria de cumprir as profecias contidas lá no Antigo Testamento e se espraiar por todas as tribos, raças, nações. Hoje aqui, nessa noite, nós somos fruto dessa profecia. Mas naquele momento, Jesus estava ali para pregar aos judeus. Lá em Mateus, capítulo 15, nós temos uma expansão desse pensamento aqui, no versículo 24, quando ele responde aqui, diz assim: Jesus respondeu aos discípulos: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Está muito claro aqui, né? Ele foi enviado, o ministério dele era para ser concentrado à casa de Israel. E Mateus registra: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Essa mulher, ela era persistente, mas essa mulher era humilde também nessa atitude de adoração que Marcos diz
que ela se prostrou aos pés. E na resposta de Jesus, quando ele diz que o pão é dado primeiro aos donos, e não é justo lançar o pão aos cachorros, inverter as prioridades, lançar o pão aos cachorrinhos. Notem que a nossa versão aqui traz a palavra cachorrinhos no diminutivo. É muito feliz essa tradução. Captura bem aquilo que está no original grego, que não era aos cachorros, não era uma forma pejorativa, mas ele estava apenas retratando ali as prioridades. Eram os animais de estimação que estavam na casa e que comiam naturalmente daquilo que sobrava, daquilo que sobejava, mas que era servido primeiro aos seus donos. A resposta da mulher revela essa humildade. A mulher era persistente. Ela continuou, mesmo perante o silêncio, mesmo perante a rejeição dos discípulos. E essa mulher era humilde. Ela diz, no versículo 28, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Mateus diz assim, que ela disse, caem da mesa dos seus donos. Possivelmente ela fez referência aos donos, mas fez referência às criancinhas que estavam sendo alimentadas pelo pão, e os cachorrinhos se alimentavam também daquelas coisas que sobravam, que caíam para ele. É surpreendente que essa mulher, ela não se ofende com as palavras de Jesus. A percepção da sua necessidade era intensa demais. A percepção de que a única resposta estava em Jesus Cristo também é forte demais. Está acima de qualquer sentimento bobo de ficar ofendida com as palavras de Jesus. Não, ela tem humildade, ela aceita, ela acata essa prioridade colocada por Cristo, mas ela se coloca também como recebedora. Ela se coloca também como uma que poderia participar dessa bênção advinda de Cristo Jesus, se assim aprovesse a Ele. Essa mulher era humilde. Irmãos, numa era que nós vivemos, é uma era cheia de direitos, todo mundo tem consciência intensa dos seus direitos e muito pouco dos seus deveres. É uma era também propícia a que as pessoas sejam arrogantes, orgulhosas, e como isso é um impedimento, é uma barreira no recebimento da bênção que vem do nosso Deus. Porque a verdade é essa aqui. Deus não tem obrigação para ninguém, mas é fruto do seu amor, da sua misericórdia, que Ele arquitetou um plano da salvação através do qual Ele salva pecadores. Pecadores que não entram no reino dos céus por direito, mas como fruto dessa misericórdia. Que entram com humildade, reconhecendo que é o Senhor da glória, que tem o poder de tudo, e é Ele que tem o poder de nos resgatar da lama do pecado e nos trazer para próximos a si. Essa mulher demonstra humildade. Jesus Cristo aqui faz com ela aquilo que Ele fez também com a mulher samaritana. A mulher samaritana também se humilhou. A mulher samaritana também reconheceu que ela era pecadora. E aí, quando Cristo está pregando a ela em todos os detalhes, Ele diz àquela mulher samaritana que odiava os judeus e os judeus odiavam os samaritanos, a recíproca era verdadeira, Jesus Cristo disse, a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Essa é a verdade. Deus, diz as Escrituras, que Ele escolheu aquele povo não porque fosse o maior, o mais inteligente, o mais poderoso, mas na sua vontade, no seu beneplácito, Ele escolhe aquela nação para nos trazer até nós aquela verdade que produz vida, a verdade da sua pessoa, que veio através desse plano de salvação. Essa mulher é persistente. Essa mulher é humilde. E essa mulher é crente também. Ela crê na pessoa de Cristo. Nós vimos isso desde o início.
Quando lá em Mateus há o registro no versículo 22 que ela clama: Senhor, filho de Davi. Senhor, filho de Davi. Ela sabia que ele tinha poder. E ela reconhecia ali essa linhagem real. Ela provavelmente havia ouvido a expressão, havia ouvido a exposição dessa verdade. E ela crê nesse Senhor da glória que ali, no milagre da encarnação, realizava o seu ministério e habitava entre nós naquela ocasião. E Jesus reconhece essa crença. Lá em Mateus, ele diz assim, no versículo 28, então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Grande é a tua fé. E Marcos dá uma outra visão aqui na resposta registrada de Jesus. Ele diz assim, no versículo 29, então lhe disse: por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Percebem que Mateus concentra na fé dela, na transformação interna. E Marcos registra o que Jesus Cristo fala sobre a confissão dela, a palavra. A palavra de Deus nos diz que se nós crermos no nosso coração, se confessarmos essa crença, essa transformação de vida que se processa quando o Espírito Santo toca, abrimos os olhos e vemos que somente a esperança está colocada em Cristo Jesus. Essa confissão segue-se essa crença. E então o que resulta é a salvação. O que resulta é a libertação. E no caso aqui, no versículo 30, nós lemos: voltando ela para casa, achou a menina atirada sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vemos a crença dela, a intensidade da crença, que bastou a palavra de Jesus para ela voltar para casa. Ela não pediu nenhuma garantia, mas ela tinha tanta confiança nele que ela sabia que aquela palavra era suficiente. Mateus registra da seguinte maneira: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E aí Mateus coloca: e desde aquele momento, sua filha ficou sã. Meus irmãos, como precisamos dessas atitudes e qualidades nos nossos dias. Persistência, humildade, crença. Aquela mulher foi persistente. Aquela mulher foi humilde. Aquela mulher foi crente no Senhor Jesus. Quantas vezes as pessoas confundem, mesmo dentro da igreja, o seguir a Jesus, acham que podem fazê-lo na arrogância, acham que podem fazê-lo sem a percepção intensa de suas necessidades, das suas carências de vida, sem ter a percepção de que Ele é a única solução. Mas há um aspecto aqui também importantíssimo. Eu sei que a vida dessa mulher, ela deve ter sido modificada totalmente com essa interatividade com Jesus Cristo aqui. Mas vocês percebem que desde o início ela está intercedendo. Desde o início ela está suplicando. Desde o início, a concentração dela, obviamente que ela tinha todos os problemas existenciais dela, e ela coloca esses no bojo também, mas o foco dela aqui era a sua filha. A sua filha. Quantas vezes nós temos a necessidade de estarmos intercedendo também pelos nossos queridos, os nossos familiares. E o que é que nós fazemos? Desistimos no meio do caminho? Desesperamos? Ou seguimos o exemplo dessa mulher? Essa mulher foi persistente. Ela clamava.
clamava ao filho de Davi, aquele que podia dar a solução. Ela não tinha nenhum vislumbre de que conseguiria ser ouvida, até pelo silêncio, pela atitude dos discípulos, mas ela persistia, porque ela não tinha outra escapatória. Eu não sei se você já desistiu de interceder pela pessoa que você tanto quer ver convertida, salva, alcançada por Cristo, mas a lição que nós temos aqui é que você não deve desistir. Porque não há nenhuma outra alternativa, nenhuma outra esperança, mas colocar a questão, a situação aos pés da cruz de Cristo. Com humildade. Quantas vezes nós intercedemos e dizemos, mas por que isso acontece comigo? Tantas pessoas que são piores, e a gente intercede, mas também cheio de direitos, achando que Deus tem a obrigação de atender às nossas súplicas. Não, vamos interceder com humildade. E, sobretudo, quantas vezes a gente apenas se desobriga de uma obrigação, de um sentimento, né, de que devemos estar orando por alguém, mas não colocamos o coração naquilo. Não temos a fé realmente necessária. E a lição que nós temos aqui, quando ele diz que grande é a tua fé, é que grande deve ser a nossa fé também. Porque não é a fé em qualquer um, mas é no Senhor do universo, naquele que ressurgiu dos mortos, naquele que coloca carne em ossos secos, naquele que transforma vidas, naquele que muda persuasões, no o único nome no qual há salvação. Irmãos, nós temos que ser persistentes, humildes e crentes, que a vida dessa mulher, nessa curta narrativa, tão pouco nós sabemos sobre ela, antes e depois, mas nesses momentos em que ela esteve com Cristo, ela nos ensina essas atitudes de vida que devem estar presentes quando nós estivermos de joelhos, orando, intercedendo, pedindo ao Pai por nossas vidas, pelas vidas dos nossos queridos. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos, porque somente em Ti podemos confiar, somente de Ti podemos depender. Quantas intercessões, Senhor, podem não estar presentes nesta noite no nosso meio? Quantas angústias, como a que aquela mulher sentia, em ver parentes, filhos, sendo levados pelos caminhos da perdição, e da maneira como aquela mulher colocou a sua filhinha, clamando ao Senhor para que tivesse piedade. Nós clamamos também, Senhor, para que Tu tenhas piedade, derrames a Tua misericórdia, atendas os anseios dos corações, as intercessões que são feitas, e ajuda-nos, Senhor, a sermos persistentes, a não desistir, porque não temos alternativa. Tu és a única possibilidade de resposta positiva às nossas orações, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos humildes. Mesmo que pareça que não há resposta àquilo que estamos suplicando, mas que venhamos com persistência a demonstrar humildade também, a saber acatar a humildade que o próprio Cristo demonstrou quando estava prestes a padecer na cruz, e Ele diz ao Pai, sobretudo, seja feita a Tua vontade. Dá-nos humildade, Senhor. E acima de tudo, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Toca nos nossos corações para que os nossos corações sejam fortalecidos com esse poder que vem de Ti. A fé é dom de Deus. E nós te pedimos que a nossa fé possa ser aumentada de tal maneira que Tu venhas a dizer, grande é a Tua fé. Senhor, ouve os anseios mais profundos dos nossos corações. Corrige nossas vidas. Acolhe-nos em Teu amor. Em nome de Jesus.